Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você no seu coração. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar nessa noite para abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 27. Nós vamos estar lendo versículo 18, 19 e 20. Deus seja louvado. Atos 27, do versículo 18 ao versículo 20. Todos encontraram? Amém? Diz a palavra de Deus: andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Só tem aí. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida nessa noite. Nós queremos pedir a Ti, Senhor, que o Senhor nos revela o mistério da Tua palavra. Que o Senhor venha falar com a Tua igreja, venha falar com o Teu povo, de forma poderosa nessa noite. É que eu te peço em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Podem assentar. O tema da mensagem, dessa pequena reflexão, é tempestade. No ano de 2013, se eu não me engano, no final de 2013, eu havia acabado de mudar para o bairro onde eu resido até no dia de hoje. E, se eu não me engano, foi no final de 2013 ou no início de 2014, eu fui despertado por uma grande tempestade, por um grande vento que assoprava com grande força e dava para ouvir o barulho das telhas das casas vizinhas caindo na rua, caindo no meu quintal. As tampas das caixas d'água também saíam voando. E o vento era muito forte, e o barulho era um barulho ensurdecedor. Eu quero dizer para você nessa noite que eu tive uma experiência também em uma viagem, e quando eu já estava quase chegando no destino, faltava mais ou menos uma hora, eu me deparei com uma grande tempestade, de maneira que a estrada, ela não tinha aquela divisão, aquela faixa amarela no local, e eu me senti perdido. Eu não sabia se eu estava na mão de direção, ou se eu estava na contramão. E a tempestade, ela vem para tirar você do seu foco. A tempestade vem para te derrubar. E às vezes nós não compreendemos qual a razão de uma tempestade. Nós só sabemos que a tempestade, ela chega muitas das vezes sem te avisar. Ela chega de surpresa na sua vida. Ela chega de maneira para te amedrontar. Nesta noite,
nessa pequena reflexão, eu quero trazer a importância da tempestade para nossas vidas. Aí você vai dizer, mas a tempestade tem alguma coisa que pode trazer edificação? Nós vivemos em um período que só se fala em vitória. Nós vivemos em uma época que se prega um evangelho triunfalista, onde as pessoas não querem participar de uma tempestade, de participar de uma luta, de algo que vai trazer incomodação para a sua vida. Existem inclusive muitos pregadores ufanistas, orgulhosos, né? Nós temos que falar de vitória, sim. Eu sei que nós temos que falar de vitória. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porém, nós temos que lembrar que as tempestades, elas fazem parte de nossas vidas. As tempestades fazem parte do nosso dia a dia. Nós temos que compreender que Deus usa muitas vezes a tempestade para repreender, para disciplinar, para modelar, para lapidar a sua igreja, o seu povo. A tempestade tem o seu lado ruim, claro que tem, mas a tempestade também tem o seu lado que edifica, tem o seu lado que traz resultado bom, porque Deus também usa a tempestade para reflorescer, para crescer e para revitalizar. Deus seja louvado. O mundo inteiro está sendo atacado, está sofrendo a dor de uma grande tempestade que passa por toda a terra. Alguém esperava essa tempestade? Não, nós não esperávamos, nós não contávamos com isso. Quando o ano de 2019 estava para terminar, todos nós estávamos muito otimistas com o ano de 2020. Inclusive, o nosso presidente, o povo em geral, estava feliz, porque começava uma nova era, uma nova etapa na vida do povo brasileiro. Mas chegou uma tempestade. Mas quem somos nós que não entendemos o porquê e a razão de uma tempestade? Nós não somos capazes. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, quando escreveu sua carta aos Romanos, capítulo 8, o versículo 28, ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Esta tempestade, ela com certeza, ela trará benefícios para a tua vida, porque Deus zela pela vida daqueles que o amam. Deus cuida da vida daqueles que têm um propósito com Ele, daqueles que vivem para Ele, que têm uma vida exclusiva, voltada para o reino de Deus e para a sua palavra. Deus é maravilhoso. Deus às vezes Ele trabalha na tempestade. Deus às vezes nos chama a atenção para a vida através de uma tempestade, através de um temporal, através de um vendaval, para o bem de nossa própria vida, para o bem do nosso elevo espiritual, para o bem do nosso crescimento espiritual. Já tive, como disse no início,
a oportunidade de enfrentar algumas tempestades, e a sensação realmente é horrível e desesperadora. Você, quando enfrenta uma tempestade, você não se sente seguro, não existe um patamar, não existe uma garantia de você se manter firme. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para Deus, olhamos para Jesus, nós sabemos que Deus tem um propósito e que Deus não vai, que o Senhor não nos desamparará, não nos deixará sozinho. Ele não vai deixar você desamparado nessa tempestade, não vai deixar você à deriva. Mas não sei se você já percebeu, aqueles que já viram uma tempestade, já depararam com uma tempestade, você já percebeu que uma tempestade ela não dura mais do que 2, 5 minutos? Uma tempestade, um vento forte, um furacão, ele não demora mais do que 2, 5 minutos. Em 2 minutos, um furacão destrói casas, destrói muita coisa, mas o tempo é pequeno, o período é pequeno. Não se preocupe, essa tempestade logo vai passar, e aquela ocorrência natural da tempestade vai passar, vai acabar, e tudo em nome de Jesus voltará ao normal. O que eu quero dizer, que às vezes você está passando por uma tempestade na sua vida, por causa desta praga, por causa desse vírus que assola a terra. O nosso não assola só o mundo, mas não assola só os países lá fora, mas assola também o nosso querido Brasil, a nossa pátria amada. Eu sei que muitas pessoas, talvez você não, mas muitos perderam o emprego, muitos que não tinham estabilidade no seu emprego, perderam o seu emprego. Muitos também que trabalham por conta própria, também perderam o seu trabalho, porque as pessoas têm medo de ficar gastando. Então, aqueles também que têm o seu pequeno negócio, a sua renda, a sua margem de lucro caiu, e muitos estão sem esperança de prosseguir. Muitos perderam a esperança, perderam a fé em Deus e acham que tudo já acabou. E isso tem levado muitas famílias ao desespero. Você talvez não saiba, mas existem pessoas que tirou a própria vida por causa dessa tempestade, desse vírus. Porque aquele que não tem firmeza em Deus, aquele que os seus pés não é firmado na rocha, aquele que não vive por fé, ele não tem estabilidade suficiente para suportar uma tempestade, para suportar uma situação. E muitos deles viveram essa fase, muitos estão ainda desesperados. E quando uma pessoa está desesperada, ela perde o sentido, ela perde a sua mente foge, os pensamentos bons saem da sua cabeça, e entre os pensamentos ruins, os desejos de tirar a própria vida, os desejos de acabar com tudo. Mas Deus
tem uma notícia para essas pessoas, e Deus tem uma notícia para todos nós nessa noite. Deus tem uma notícia para mim, para vocês, que essa tempestade, esse momento ruim, esse vírus que insiste em permanecer na terra, na vida das pessoas, esse vírus que insiste em ceifar vidas, em deixar famílias destruídas, Deus tem uma notícia: isso vai passar, isso vai acabar, tudo vai passar, e nós vamos alegrar depois que passar tudo. Creia que para Deus não há impossível, para o Senhor não há nada, não há impossibilidade em coisa alguma. E a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. E se você é um daqueles que crê, se você é um daqueles que acredita na palavra, acredita no Senhor, você tenha certeza que tudo isso vai acabar, tudo isso vai passar, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmos capítulo 30, no versículo 5, a Bíblia diz: a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá no amanhecer. Fique firme, não desista, siga em frente. Essa tristeza vai passar, esse momento ruim vai passar, e você vai sorrir, você vai olhar para trás e vai pensar: eu não acredito que isso aconteceu no Brasil, eu não acredito que isso aconteceu, porque Deus vai trazer de volta a alegria no seu coração. Deus vai trazer de volta a alegria nas famílias que hoje estão. Deus é o Deus de poder, e o Espírito Santo de Deus é o Espírito que conforta o coração, é aquele que consola. Ele tem consolado famílias que perderam pais, perderam filhos. Continue firme, meu irmão, continue firme, meu irmão, porque Deus tem propósito em tudo. A certeza é que Deus nos dará melhores dias, a certeza, no seu favor está a vida, no favor de Deus está a vida. A certeza das coisas se tornarem bem, glória a Deus, nós temos confiança no Senhor, nós temos essa certeza que tudo vai passar. Precisamos compreender, mesmo que parece que o dano está sendo grande, que o dano está sendo imenso, que o prejuízo é enorme, que o prejuízo é imenso, mas tudo isso vai contribuir para o crescimento espiritual de muitos, porque é através da luta que nós chegamos a Deus, é através da luta que nós lembramos de dobrar nosso joelho e reconhecer o poder que há no nome de Cristo Jesus. É através da luta, é através da tempestade que nós passamos a ter mais intimidade com aquele que é o dono da vida. Ele dá a vida, Ele tem poder para tirar também. Por isso que nós temos que manter a nossa vida em Cristo. O nosso alicerce tem que ser alicerçado na palavra. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que seguem em frente. Nós não retrocedemos, porque Deus não tem prazer na vida daqueles que retrocedem, naqueles que voltam atrás. Deus está comigo, Deus está com você nessa tempestade. Firme os seus passos, firme-se na caminhada, ore a Deus, busque a Deus, porque
vai passar. Vai passar. Nós não devemos nos alegrar só quando o vento for favorável. Tem pessoas que só alegram, que você só vê o sorriso no rosto delas quando as coisas estão bem, quando as coisas estão caminhando tudo da maneira que ela quer, tudo do jeito que ela gostaria que fosse. Mas nós não podemos realmente ficar felizes só quando as coisas estão bem, mas também quando o vento está contrário, quando o vento vem contra nossas vidas, nós temos que alegrar, não só nas certezas, não só nas coisas boas, mas se alegrar nas adversidades, se alegrar também quando as coisas estão ruins, quando nós estamos passando por lutas e por provações. Deus está conosco nessa batalha. Deus te fez, meu irmão e minha irmã, com capacidade para enfrentar todo tipo de tempestade. Deus te fez com capacidade para permanecer de pé e não retroceder. Quando um engenheiro com muito cuidado, com muito zelo, e porque ele sabe que esse navio ele vai enfrentar as tempestades, ele sabe que esse navio vai enfrentar a fúria do mar. E um navio, ele é assolado pelas ondas. As ondas muitas das vezes quase viram o navio, mas ele não cai, ele não afunda, porque ele foi projetado para manter, para não afundar. A sua vida, a minha vida, assim sou eu, assim é você, assim somos nós. Deus nos fez e nos capacitou através de Cristo Jesus, através do nome do Senhor Jesus, para enfrentar as grandes tempestades, as grandes adversidades da vida, porque Ele está junto de nós e nunca vai te deixar só, Ele nunca vai te desamparar. Esse é o Deus que nós servimos. Salmo 9, versículo 10 diz assim: que em ti, Senhor, confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Olha, meu querido irmão e minha querida irmã, se você é uma daquelas que tem buscado o Senhor, que não tem andado segundo os conceitos desse mundo, mas tem andado segundo a palavra, segundo os ensinamentos do Senhor, você tem buscado a Deus, eu quero te dizer que Ele não vai te desamparar jamais, Ele jamais vai te deixar só, Ele jamais vai te deixar sozinho numa tempestade. Os temporais estão aí, mas você tem um companheiro. Os temporais estão aí, mas você tem o Senhor do teu lado. Você tem a confiança que o Senhor está junto contigo. A palavra de Deus diz que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você tem buscado o Senhor nessa tempestade, com certeza o Senhor, você o encontrou, e Ele estará contigo para te dar a vitória, para te dar a saída, para te dar o caminho certo, para te dar o socorro necessário, para estender a mão para ti e te colocar de pé e dizer para ti que você não está só,
que você não está sozinho. Esse é o nosso grande Deus. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos 27:14 fala: mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. Qual o pé de vento, qual a tempestade que está nos assolando hoje? Se chama coronavírus. Mas a Bíblia diz que o navio não se afundou, perdeu realmente a direção, mas tudo se normalizou, tudo voltou a normal, porque havia fé na vida daqueles homens, havia uma confiança e havia uma companhia com eles, que era o Senhor nosso Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. No versículo 15 fala que o navio perdeu a direção. Quando se perde a direção, perde-se o foco. Quando se perde a direção, nada, não tem jeito. Mas se você estiver numa situação como essa, acredite, Deus toma a direção da tua vida. Deus te coloca novamente no caminho certo. Deus vai colocar os seus pés, que às vezes estão vacilando, estão sem firmeza. Deus vai colocar os seus pés novamente na rocha, na estabilidade, e tudo vai voltar ao normal na tua vida. Esse é o Deus que nós servimos. No versículo 20, eu já estou quase terminando, quase encerrando. No versículo 20 ele diz: não pequena tempestade, fugiu-nos toda esperança de nos salvarmos. E não é assim, meus irmãos, não é assim que acontece com a gente. Quando surge a tempestade, acaba-se toda a esperança de vida, toda a esperança de salvar, de se salvar. Parece que não há uma saída. A tempestade, ela muitas das vezes, todas as vezes, nem muitas, todas as vezes que vem uma tempestade, ela tira a esperança daqueles que não confiam no Senhor de viver. Quantas vezes você já deparou com pessoas que ele está atravessando uma tempestade, que ele está atravessando um momento difícil, e ele às vezes diz que não há mais sentido a sua vida, que não há mais sentido de viver, que não há mais alegria de permanecer de pé. Sabe, igreja, é triste a gente saber que existe não poucas pessoas, existem muitas pessoas que estão passando por esse tipo de momento, estão passando por esse tipo de tribulação, estão nos seus lares, em suas casas, e perderam a esperança, não tem mais alegria, não há mais condição para eles. Porque quando nós não acreditamos em nada, quando nós não acreditamos que há um Deus, quando nós não colocamos a nossa vida em Cristo Jesus, não tem jeito de seguir em frente. A pessoa só vai conseguir prosseguir, só vai conseguir vencer, se a sua vida está firmada em Deus, se a sua vida está firmada em Cristo, se a sua vida tem um alicerce na palavra de Deus. Nesse momento, é que você não pode perder a sua cabeça. É nesse momento que a pessoa não pode perder a direção. É nesse momento que a pessoa não pode perder a sua estabilidade. Tem que firmar no Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 3 diz que a sua vida está escondida em Cristo. Se a sua vida está escondida em Cristo, há estabilidade na sua vida, há firmeza, porque Deus vai te dar a proteção necessária. Salmo capítulo 46, versículo 1,
diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Há um refúgio para você, meu irmão. Há um refúgio para você, minha irmã. Há um refúgio onde você se pode encontrar o abrigo necessário para passar por esse momento difícil. E você vai conseguir, se você buscar a Deus. Não há o que temer. Deus não te abandonou. Ele está bem juntinho de ti. É Ele, é Deus que domina todas as coisas. É Deus que está no controle de tudo. Ele é soberano. E Ele está no controle dessa tempestade. Ele está no controle desse vírus. E no momento, o tempo de Deus não é o meu tempo. O tempo certo, Deus vai exterminar com isso. Deus vai varrer todo o mal, tudo que não presta da face da terra. Não perca a sua cabeça, não se desespere, mantenha-se firme, porque no final tudo dará certo. Coloque-se de pé, em nome de Jesus, que eu quero fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos com a nossa mente, com o nosso coração voltado para Ti. E nós sabemos que nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Por isso a nossa vida, Senhor, se encontra alicerçada na Tua palavra. E a Tua palavra é a razão de mantermos de pé. A Tua palavra é a razão de estarmos aqui nessa noite, de buscar de Ti o refúgio certo, o refrigério certo para a nossa alma, para a nossa vida. Que o Senhor Deus, em nome de Jesus, vai de encontro nos lares, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão sem esperança, aqueles que perderam o seu foco, perderam a direção, e mostra para eles o caminho, mostra para eles a saída, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus faça a tua vida uma nova vida a partir de hoje, e que você continua com a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus, porque Ele é a saída, em nome de Jesus.